Olá, amigos. Deus abençoe a todos. Começa agora a terapia espiritual, ciência e fé. E o tema que nós vamos abordar hoje é muito interessante. Falar a respeito de 2020. Tem sido um ano difícil para todos nós. Mas nós vamos aqui descobrir, inclusive, com a participação especial do Dr. Hércules. Vou me dirigir ao Dr. Hércules. Olá, como vai o senhor? Graças a Deus, pastor, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês, conversando, trazendo esse tema que é tão importante para todos nós. Né? Nesse contexto, nós vemos esse advento de 2020, não é verdade? Um ano difícil, doutor, um ano de aprendizado, um ano de acontecimentos. Aprendizados, e especialmente de aprendizados. Porque, fora a pandemia, esse ano nos mostrou muitas coisas. O vírus foi só o catalisador de todos esses eventos que aconteceram. E acho que a nossa conversa hoje vai ser bastante produtiva. Perfeito. E a gente precisa produzir bastante, porque tem gente acompanhando em casa, às vezes até do trabalho, porque as lives, elas chegam até no local de trabalho no hospital. Isso é maravilhoso. E, inclusive, na live que nós temos com o Bispo Eduardo, lá em São Paulo, outro dia, uma enfermeira daqui do hospital, Santa Casa, Dona Elza, ela falou assim: estou aqui dentro do hospital com as minhas amigas participando da live com o Bispo Eduardo. Então eu tenho certeza que vai ser bem produtiva aqui a nossa live de hoje também. Graças a Deus. Doutora Rosa, eu falo com a senhora também, como vai? Tudo bem, pastor, obrigada, quero agradecer pelo convite, tá, de estar aqui. Esse ano realmente foi um ano, está sendo, né, que não acabou ainda, um ano muito difícil. Sim. Né, mas eu tenho certeza que as coisas vão se acertar e tudo vai dar certo. A senhora pode dizer que é um ano para se esquecer, doutora, ou um ano para... A senhora falou de aprender. Um ano para se esquecer definitivamente ou para aprender? Não, pastor, um ano para aprender. Um ano para aprender e apreender. Né? Como todos vamos aprender a viver novamente, a como viver, a como tratar as pessoas, a como ser humano. Interessante que a senhora falou, como tratar as pessoas, se reinventar, né? Isso. Se reinventar, né, doutor? Exatamente. Um ano que nós vamos aprender como cuidar do próximo, como amar o próximo, a valorizar coisas que nós não valorizávamos. Este ano, 2020, apesar de todos os pesares, trouxe consigo muita aprendizagem, foi um ano didático. Esse foi um ano didático. Exatamente. O senhor falou tudo agora, viu? Inclusive, põe aqui, por favor, no plasma aqui, é o tema de hoje, da nossa terapia, ciência e fé. 2020, ano para esquecer ou aprender. Inclusive, nós temos aí a nossa bancada, né? Tá aí a nossa bancada. Daqui a pouco eu vou falar, inclusive, com a nossa coordenadora do hospital Covid-19, ela que ficou em frente, na linha de batalha, né? Em frente, com os seus amigos, com toda a equipe médica. Também vamos falar com algumas pessoas, o senhor Eliandro, que também está aqui na bancada. Dá um tchauzinho para a câmera aí, por favor. Deus abençoe vocês, tá? Nós vamos agora fazer uma oração antes, para depois, então, a gente abordar o tema dessa terapia, ciência e fé. Vamos fazer uma oração. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a Ti que o Senhor Espírito Santo dirige essa terapia espiritual, ciência e fé, meu Pai. São duas coisas poderosas na vida de um ser humano. O ser humano, ao mesmo tempo que precisa da ciência, da inteligência, também precisa da fé para superar os medos, os problemas e se apegar com o Senhor, meu Deus. Então, onde quer que chegue agora essa terapia, que chegue também o Senhor, que chegue o Teu Espírito e o Teu poder, meu Deus, para, tocar nesse profissional, esse profissional da saúde, seja ele enfermeiro, seja ele um médico, seja quem for, um zelador, que o Senhor venha tocar nele, venha libertá-lo e salvá-lo. Nós te agradecemos por esses minutos que estaremos aqui presentes para fazer esse debate sobre 2020. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Bom, eu quero falar para você, aqui inclusive no plasma, até se a produção puder trocar, está aqui, Grupo da Saúde, Ciência e Fé. Mas o tema é 2020, ano para ser esquecido, para se esquecer, o ano para aprender.
Como que a gente pode lidar com essa situação aí? Quantas circunstâncias, quantos problemas, quantas situações, no geral, aconteceu nesse ano? Não só a pandemia, o Covid-19, mas outras tragédias que aconteceram no mundo afora, notícias ruins, uma atrás da outra. E, enfim, a política, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E nós precisamos nos reinventar diante dessas divergências que surgem no nosso planeta. E eu quero aqui chamar o Dr. Hércules para falar mais a respeito. Qual que é a especialidade do senhor mesmo? Bom, eu trabalho com diversas especialidades, na realidade. Eu atuei com neuropediatria na cidade de Rondonópolis, também trabalhei com educação física adaptada na cidade de Jaciara, onde eu trabalhei tanto com grupos especiais quanto grupos de idosos, que são, inclusive, dois dos grupos de risco mais acentuados que nós temos, que são os idosos e as crianças especiais, mesmo elas tendo a imunidade inata. E dentro desse aspecto, pastor, analisando o advento de 2020, nós, da saúde, das mais diversas áreas, desde o profissional de educação física numa escola, o profissional de educação física numa academia, o fisioterapeuta numa clínica, o fisioterapeuta num hospital, o médico, o psicólogo em especial, foram profissionais que se tornaram do dia para a noite pivôs, linha de frente de uma batalha que isso ninguém no mundo estava todo, no né? mundo inteiro e em um período muito curto de tempo. No caso, doutor Hércules, o trabalho da ciência já era essencial. Sim. E nesse ano de 2020, como o senhor acabou de colocar, bem colocado, se tornaram, então, digamos assim, o número 1. Exatamente. Porque todo mundo começou a recorrer à medicina. Nunca antes na história da saúde mundial você viu uma motivação, uma movimentação tão acentuada quanto nesses últimos meses, pastor. Sim. O profissional de fisioterapia, que dentro da área hospitalar, o profissional de fisioterapia ele é responsável por cuidar e fazer a manutenção da ventilação do paciente e manter o que nós chamamos de homeostase, que é o equilíbrio e o funcionamento natural do corpo do paciente. Então, nesse processo, o fisioterapeuta se viu à frente da linha de batalha e respirando o vírus, inclusive. Muitos nossos colegas fisioterapeutas encararam isso de frente, tiveram que ter muita coragem, tiveram que ser muito abençoados para enfrentar essa batalha. O senhor falou uma coisa interessante, tiveram que ter coragem para enfrentar, porque não tinha para onde fugir. Foi uma guerra. Todo mundo se recorreu a eles. Justamente. Isso é o que realmente coloca a saúde dentro lá da era dos templários, porque os antigos cavaleiros templários nas suas batalhas, que eram chamadas de cruzadas, criaram o que nós conhecemos como campanhas, o que nós conhecemos hoje como saúde de primeiro contato. Sim. Porque os templários eles precisavam do maior número de soldados possíveis combatendo, então eles precisavam encarar e salvar os seus companheiros e tratar suas feridas. Hoje, em 2020, nós, os profissionais da saúde, voltamos a ser templários, voltamos a ser soldados numa linha de frente contra um inimigo que tem mais de 1000 espadas, que é o coronavírus. Sim. E foi uma luta. Tem sido uma luta. Tem sido uma luta. A luta foi grande porque o ser humano não esperava uma pandemia como essa, né? E junto com a pandemia, inclusive, doutora Rose, junto com a pandemia veio outros problemas, que surgiu os fatores psicológicos, fatores emocionais. Como é que foi essa luta, essa batalha da senhora? Na verdade, pastor, apenas com essa pandemia acentuou. Né? Acentuou bem mais a depressão, no caso, que é a doença também tida como a doença do século. Ela acentuou muito mais, tanto as pessoas da área da saúde, foi as pessoas em que eu mais atendi, né, pelo esse devido, por eles, como o doutor disse, irem para frente de batalha, e de enfermeiros vieram técnicos sempre de mão dadas com médicos e todos ajudando. Então, muitas pessoas, a depressão, tanto enclausurou como acentuou em todos eles. A senhora fala que as pessoas enclausurou e a depressão aumenta com mais força ainda, ela no caso aumenta naquelas pessoas que já têm tendência referente à angústia, ao medo de morrer, ao medo do desconhecido, né? A senhora também comenta aí, a senhora pode até falar mais a respeito, a senhora chegou a tratar pessoas também que trabalham dentro da área da saúde? Dentro da área da saúde. Aumentou muito. Na verdade, pastor, já vinha de tempos, né? Porque, trazendo esse assunto e também a saúde, principalmente aqui no estado de Mato Grosso, é um pouco, como que eu posso trazer?
ela não é tão valorizada, tanto os técnicos de enfermagem como os enfermeiros e os médicos. Sim. Então, juntando todos, salários, a vida pessoal, o medo da morte, o medo de levar a morte para a família, né, tudo isso causou a depressão e o gatilho foi, né, na verdade, maior a pandemia. A gente viu por aí muitas pessoas, doutor Ecos, entrar em pânico, né? Sim. Inclusive. Essa pandemia, pastor, ela conseguiu trazer sentimentos que a humanidade esqueceu que tinha. Porque nós contemplamos uma sociedade, até o final do ano de 2019, uma sociedade que era indestrutível. Nós somos o pináculo da evolução, nós somos o topo da pirâmide. Verdade. Não havia nada que pudesse parar a máquina humana. Então, de dezembro a janeiro, a máquina humana foi parada por um pequeno vírus. Então, isso desperta um medo absurdo, porque nós tememos aquilo que nós não conhecemos. E quando você olha para um cientista, olha para um médico, para um fisioterapeuta, para um profissional da saúde, de seja qual for a sua área, e você vê esse profissional da saúde que estudou por tantos anos com medo, você também se assusta. É o caso da criança que vai procurar consolo nos braços da mãe numa noite de tempestade e vê a mãe em pânico. A criança vai ter mais pânico ainda. Foi isso que aconteceu com a humanidade. Porque a ciência que deveria protegê-los estava aflita, estava igualmente com medo. Aí desse juntou tanto o desconhecido. profissional em angústia, em desespero, como os pacientes, os seres humanos. Exato. E aí desencadeia essa depressão, essa angústia, essa agonia nas pessoas. Nos pacientes foi algo ainda mais terrível. Porque ao mesmo tempo que você vê pacientes que, não, às vezes nem pacientes, porque a educação física chama de clientes, acho que a psicologia também chama de clientes, não é verdade? Essas pessoas que vão buscar socorro, muitas delas estão realmente procurando se proteger, procurando proteger o próximo, mas muitas outras olharam para este vírus e disseram, isso é bobagem, isso é besteira, eu não vou me proteger, eu não vou proteger as demais pessoas. Então, isso levantou ainda mais um pânico após o carnaval, quando nós vimos caixões nas ruas na Itália, quando nós vimos a superlotação hospitalar, mesmo nos hospitais particulares, nas grandes cidades. Os pacientes, as pessoas, no modo geral, elas sofreram um golpe psicológico que, às vezes, elas podem nem ter sentido, mas sofreram um golpe psicológico num lugar muito sensível delas. Que é a parte emocional dela, Exatamente, o coração. pastor. Porque morrer de Covid... É ruim a gente falar de morte, não é? Mas ela é um aspecto tão natural da vida, não é verdade? Mas o medo da morte, e a morte por coronavírus é uma das mortes mais tristes que nós temos, porque a última pessoa que uma pessoa com coronavírus em estado terminal vai ver é um profissional da área da saúde, coberto por 3 camadas de proteção, um face shield espesso, e às vezes o único rosto que ele vai ver é aquele. Às vezes a única oração que ele vai receber no leito de morte é do profissional. É a do profissional da saúde. Do enfermeiro, da enfermeira que se transforma naquele momento em um pastor. A gente está falando aqui sobre a ciência e fé. O ano de 2020 é um ano para se esquecer ou um ano para poder aprender? O doutor falou a respeito do profissional da saúde que vai até o paciente que está ali entre a vida e a morte. Correto? O paciente vai ver, é a última pessoa que ele vai ver. E falando sobre aprender, se reinventar, o enfermeiro teve que mudar até a forma como se aproximar do paciente. Teve que se reinventar. Teve que aprender a mudar ali para se proteger e proteger até mesmo aqueles que ele ama. É isso, doutora? Isso mesmo, pastor. Tudo isso teve que ser reinventado, teve que ser aprendido e apreendido também. Né? Muitas vezes eles estão ali nos hospitais, estão trabalhando, aí eles saem e vão para casa. E o medo de voltar de novo. Aí você chega na porta dos hospitais, aquele monte de pessoas, às vezes tendo que pular pessoas que infelizmente morreram. E tudo isso causa pânico. Causa pânico. E agora, inclusive, eu tenho aqui nós temos aqui na bancada uma participação especial da coordenadora, Dona Leide, que ela é coordenadora do Hospital Santa Casa. E também a senhora coordena o Hospital Covid-19 na Arena Pantanal. Então a senhora bateu de frente, a senhora foi linha de frente com a equipe toda lá no hospital. E como é que foi essa guerra toda? O que a senhora fez para poder estar forte aqui diante de nós, dando entrevista? A fé. A fé é tudo. Nós temos vivenciado, né? Desde quando começou, em março, começou, o Covid chegou aqui com tudo, né? E a gente não estava preparado, né? Assim, o que estava mexendo? Que vírus era esse, né? Falava
na mídia, né? Mas quando chegou aqui foi um susto para a população e para todo mundo. A senhora falou uma coisa muito interessante. Ninguém estava esperando, ninguém estava preparado. E tanto nós como todo mundo aqui, não é isso, pessoal? Todo mundo pego de surpresa, aí veio o lockdown, veio a mudança. E a senhora ficou... Conta um pouquinho da experiência da senhora aqui para as pessoas que estão acompanhando a live, da luta que a senhora passou, porque a senhora é esposa, a senhora é mãe, a senhora tem filhos. Como que a senhora soube lidar diante dessa pressão toda, com a morte, com essa mudança toda brusca aí no sistema, e dentro do hospital ainda linha de frente do Covid-19? Eu tenho vivenciado, pastor, por ser mãe, por trabalhar no hospital, assim, são momentos difíceis, né? E também teve momentos de alegria, né? Porque quando você busca no Senhor Jesus, você renova todos os dias. Esse é o segredo da senhora estar em pé, a fé no Senhor Jesus. E a senhora enfrenta a morte com coragem, tem ajudado as pessoas. A senhora passou algum momento difícil nessa época? Inclusive comigo, sim, e com outras pessoas que estão ao meu redor, que trabalham comigo, né? Pessoas que estão ali no hospital, que eu convivo, né? Convivo mais no hospital do que até a família, porque passo o dia inteiro. Então, você cria aquele amor ao próximo, né? E é difícil, tive sim momentos difíceis até comigo mesmo, né? Tive um momento de afastamento dos funcionários, né? E você entra num lugar tão vazio, as pessoas, assim, entraram em pânico, falou assim, meu Deus, o que eu tô, assim, fechando as coisas que não pode... Tipo, lanchonete, as lojas, né? As pessoas pareciam uma perca, assim, uma perca doída, porque não estava esperando isso. Agora, a senhora menciona que a senhora teve um momento difícil, a senhora ficou doente, a senhora não pegou o Covid. Não peguei o Covid. Mesmo em linha de frente no Covid-19. Não, todo mundo até pergunta, você não pegou o Covid ainda? Eu falo assim, não. Mas por quê? O que você faz se você não pega o Covid? Eu falo assim, eu vivo pela fé. E se eu pegar, aí Deus vai me guardar também. Né? Porque ele sabe de todas as coisas. E teve um momento que, como o funcionário teve que afastar, e eu era do protocolo que tinha que afastar, porque eu fiz bariátrica, né? Então, eu fui fazer um exame, onde a anemia deu 4, é 12, né? Normal. E aí, minha família, meus irmãos, minha mãe, pediu que eu tinha que sair do hospital, que não era para mim trabalhar. Eu falei, não, eu vou trabalhar. O normal era 12 e estava 4. Eu estava como se tivesse um paciente que estava no UTI, no aparelho no UTI. E aí eu fiz o exame e a doutora chegou, qual que é o nome da paciente? Eu falei, a paciente está aqui. Ela falou, não acredito. Eu falei, acredita, porque eu estou aqui, meu nome é... A médica? Sim. A médica disse, quem é a paciente? Ela já está internada? Está na UTI. Está na UTI? Aí eu falei, não, sou eu. E ela falou, mas como você está andando? Você está de pé? E eu falei assim, Senhor Jesus, que me segurou e me segura até hoje. A senhora está bem de saúde? Estou bem, graças a Deus. Me tratei, né? E estou aí, não parei. Agora, para a senhora, o ano de 2020 é um ano para poder esquecer ou é um ano para poder aprender? É um ano para aprender. Muitas coisas, assim, eu falo que a família mesmo, né? Ficou isolada, né? Família, mãe, pai, muito distante, porque da idade que você não pode, né? Tá perto. Foi um momento doído, mas é uma coisa assim que você vai levar para a vida toda, porque você um dia vai chegar e vai contar a história. Eu passei, eu vivi isso. Então, para a senhora é um ano de reinventar, um ano de se aprender. Sim. Olha só, aqui a gente é coordenadora Leide, né? Leidiane, né? Leide Leia, aqui do Hospital Santa Casa, como também do Hospital Covid-19 na Arena Pantanal. Eu já vou colocar, inclusive, uma opinião pública. Taíla, né, o nome dela? Taíla, né? O nome da moça, da jovem. Ela vai falar também um pouquinho da opinião dela sobre aprender ou esquecer o ano de 2020. A gente já volta. Olá, pessoal. Eu me chamo Taíla e eu gostaria de falar um pouquinho do ano de 2020 com vocês. Nós sabemos que foi um ano muito difícil, tomado de desafios, e nós tivemos aí o Covid-19, que levou milhares de pessoas, índice de depressão aumentando, consequentemente muitas pessoas desesperançosas. Nós sabemos que na área da saúde o que tinha que aumentar, aumentou o dobro, porque nós não tínhamos recurso do governo para nada,
e cada dia que passava se dificultava ainda mais. Mas onde muitas pessoas conseguiram ver dificuldade, muitas pessoas não viram saída, eu posso dizer que eu me encontrei. O ano de 2020 foi um ano de muito aprendizado, foi um ano onde eu pude ver que nós não somos nada. Sem Deus nós não somos nada. Foi um ano que eu pude olhar para as outras pessoas com mais amor, com mais cuidado, e saber que amanhã ele pode não existir. E que eu preciso hoje me entregar, hoje ser alguém diferente, hoje procurar ser alguém melhor. Independente de quem esteja ao meu redor, do que eu tenho ou de quem eu sou. Porque um ano que foi aí, de abril para cá, só surpresas. Ninguém esperava e nós chegamos num estágio que nós não podíamos nem sair de casa. Mas eu gostaria de dizer que eu aprendi muito, às vezes ficando dentro de casa, que era uma coisa que eu não fazia muito. Eu não ficava muito em casa, mas eu tive a oportunidade de ficar. E quando a gente para da rotina e olha para nós mesmos, nós conseguimos nos enxergar, nos ver realmente como nós somos, quem nós somos. E em Deus eu pude ver quem eu era, e eu vi também que Deus me amava, independente de quem eu era. E ali eu pude ver que eu tinha certeza de que, independente do que tem me acontecido hoje, com Deus, amanhã vai ser melhor. Então, eu posso dizer para vocês que, em meio a todas as notícias ruins, todas as pessoas que têm estado desesperançosas, as notícias que eu venho recebido todos os dias, de que o comércio vai quebrar, de que as coisas não vão voltar nunca mais a ser como era antes, eu posso dizer que com Deus eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o mundo pode desmoronar do meu lado. O amanhã vai ser melhor. O que Deus tem feito na minha vida é extraordinário. Ele tem me surpreendido cada dia. Mas sim, eu tenho me desafiado também cada dia. Eu tenho corrido atrás cada dia mais de ser alguém melhor. E não é fácil, não é fácil, mas a gente aprende a ser melhor, a gente aprende a olhar para os outros com amor. E realmente, o ano de 2020, para mim, eu pude aprender muito sobre mim. Não só sobre o ano, não só sobre quem Deus é, mas sobre mim, sobre quem eu sou em Deus e quem eu posso ser. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês como foi. Eu espero que para vocês não só tenha sido um ano difícil, mas que vocês tenham aprendido com esse ano, assim como eu aprendi. Muito bacana a participação da Tayla. E a Tayla, ela fala ao mesmo tempo que foi um ano difícil, então ela está aprendendo. Inclusive, ela menciona sobre aprender a andar com Deus, né? Aprender a ficar em casa, aprender a curtir a família, aprender a amar o próximo. Ela menciona isso também. Doutor Hércules, o senhor falava um pouco atrás sobre cuidar das pessoas, amor ao próximo. Sim. O senhor pode falar a respeito disso? O coronavírus, pastor, ele foi terrível. Não considerem essa minha fala como um elogio ao vírus, de alguma forma. Ele foi uma experiência terrível. Mas como em tudo existem dois lados, ele também trouxe alguns ensinamentos muito importantes. O mais visível, um ensinamento que está literalmente na cara das pessoas, é sobre a máscara. Todos nós sabemos, nós que trabalhamos com a saúde, sabemos que a máscara em si, você não entra no centro cirúrgico com a máscara porque você não quer sentir o cheiro do paciente, ou porque você não quer respirar o que o paciente está soltando. Mas você entra no centro cirúrgico com uma máscara, ou na UTI com uma máscara, porque você não quer jogar o que está em você no seu paciente que está, de alguma forma, imunodeprimido. Quando o coronavírus chegou, nós fomos instruídos a usar máscaras. Para nos proteger? Não. A máscara não protege o usuário da máscara. A máscara protege outrem, protege as outras pessoas. O próximo. Exatamente. Usar a máscara foi um gesto público de amor ao próximo. Quando eu me recuso a usar a máscara, eu mostro um dos maiores defeitos do ser humano. Um defeito esse, pastor, que estava presente desde antes da pandemia e, infelizmente, estará mesmo após essa onda da pandemia passar. As pessoas são incapazes de fazer algum esforço por outra pessoa. Por que eu vou me esforçar para fazer alguma coisa se eu não vou ser beneficiado disso?
Então, usar a máscara foi um gesto público de amor ao E próximo. é o que o Senhor Jesus falou, que nós devemos amar o próximo como a nós, mesmos. como a nós mesmos. Não é isso, Exato. doutora? Isso mesmo. E aí, doutora? Bom, contando com o que o doutor falou, realmente a pandemia aflorou o que é de mais importante no ser humano e o que é de menos importante. Na verdade, todas as pessoas todo o isolamento social, né, trouxe para as pessoas tanto o desespero como a aproximação da família. A família ficou mais visível, porque nós vivemos no dia a dia numa correria, a gente não para Isso aí. nem para conversar. Às vezes chega à noite em casa, deita, dorme e esquece de muitas coisas. Ou o celular sempre. Então, esse isolamento social para muitas pessoas foram a depressão. Por exemplo, os idosos foram muito afetados, bem mais afetados, né, porque eles já viviam em si, em casa, né, e tiveram que ficar mais ainda vendo as outras pessoas saírem, eles não. A taxa de suicídio entre eles foram muito alta, muito elevada. Suicídio, entendeu? Que traz, a depressão traz isso também. E então, tanto aflorou as coisas boas, né, a família, o amor ao próximo, mas também trouxe de algumas pessoas, até como eu estava comentando com o doutor, que tinham que dar exemplos de sempre estar usando máscara, sempre estar se cuidando, se mostrando tão difícil para a colaboração, para que isso termine. Então, acredito que 2020, né, foi para isso também. Essa pandemia é terrível, como muitos tiveram dificuldades. Eu, na verdade, pastor, não tive, essa pandemia, essa dificuldade não me afetou. A senhora continuou na fé? Continuo na fé, mesmo com toda essa dificuldade, atendendo pessoas, atendendo familiares que perderam os amigos próximos. Acredito que muitas pessoas perderam, né, família, amigos, colegas de trabalho, pessoal da saúde, o tanto de profissionais principalmente que morreram. na parte da saúde, os profissionais, né, muitos deles infelizmente faleceram. Perderam a vida, familiares deles, e houve um caso até que uma enfermeira, ela contaminou a familiar, e o avô, a família morreram, e ela entrou em depressão por causa disso, porque ela se sentiu culpada pela morte desse ente querido, né? Então tudo isso traz... Aí entra a importância da fé. Porque, né, doutor Hércules, se a pessoa está na fé, como a senhora, o doutor Hércules, a coordenadora ali, a dona Leide, os demais também aqui, porque se a pessoa tem o profissionalismo, ela tem a faculdade, ela tem a sua capacidade humana, mas se em dados momentos como esse daí, que o Senhor Jesus passou por muitas coisas assim, se a pessoa não tiver uma fé aflorada, então ela cai. Não é isso, doutor? Exatamente. A pessoa não aguenta. O senhor é da fé. Fala sobre isso aí. Uma coisa muito importante, pastor, eu acho que é um detalhe que eu sou um dos raros exemplares de pessoas que acredita de fato que seja possível um ecumenismo religioso. Eu acredito, do fundo do meu coração, de espírito e alma, eu acredito nisso. Uma vez, ouvindo um homem daqui de Cuiabá, o padre Paulo Ricardo, ele citou uma coisa que eu achei muito interessante. Porque logo que a pandemia começou, nós que frequentamos a igreja sabemos que nós gostamos da comunhão, de estarmos juntos ali na igreja, não é verdade? E esse padre, ele citou a seguinte frase, ele disse, agora que as igrejas estão fechadas, né, lembre-se de quantas comunhões mal feitas você participou. Lembre-se de quantas missas você foi sem vontade. E aí eu parei para pensar, e realmente, quantos cultos sem vontade de estarmos presentes, quantas vezes a gente passou pelo canal, estava lá passando o culto, estava passando a missa e a gente tocou para frente. Porque, E agora, muitas pessoas longe da igreja, sem terem a possibilidade de ir para igrejas, igrejas fechadas em alguns lugares ainda, onde há um pico maior, onde ainda há um pico laranja de infecção, essas pessoas agora estão sentindo saudade de casa. Olham para a igreja e sentem falta da comunhão, sentem falta de estar junto dos irmãos. Isso é muito forte que o senhor está falando, porque as pessoas nessa pandemia agora, elas estão procurando mais a Deus. A senhora riu, né? Isso aconteceu, não aconteceu? A senhora está sendo filmada, balança a cabeça. Isso aconteceu? Isso aconteceu, senhor Eliandro? Eu vou voltar em você, a gente já vai terminar a entrevista já. Eu queria colocar mais uma última participação, é o doutor N, de lá de Sorriso. Ele é médico, né, clínico geral,
e nós vamos, inclusive, ter a participação dele, que é bem curta. Mas isso que o doutor Hércules está falando é verdade. As pessoas não tinham tempo para Deus, não tinham tempo de participar de um culto, de uma reunião, de uma religião, e as pessoas ficaram longe de Deus. Mas agora, com a pandemia, com as lutas, com as adversidades, as pessoas estão se apegando mais com Deus, que foi até o caso da nossa coordenadora, que fala que durante essa guerra toda só se apegou mais ainda com Deus, mais firme. Bom, deixa a gente colocar aqui o doutor Enid de Sorriso, eu volto já. Eu sou médico clínico na região de Mato Grosso e 2020 foi um ano para a gente tirar como aprendizado. Eu vi coisas que eu jamais imaginaria ver na minha vida. Gente morrendo por falta de estrutura, por falta de assistência médica. Então, mostrou que a gente tem que melhorar como médico, como nós temos que melhorar na assistência. Melhorou como que a gente tem que priorizar a nossa família, a nossa comunhão com Deus. Esse ano mostrou pra gente que riqueza é ter saúde, riqueza é você estar bem espiritualmente, porque a gente não sabe o que vai encarar pela frente. Ninguém estava preparado para essa pandemia, ninguém estava preparado para 2020 e ele veio só para mostrar as nossas fraquezas. Então, quando as nossas fraquezas elas são evidenciadas, a gente sabe onde nós temos que melhorar, onde cada um tem que melhorar e desenvolver aquela parte que está mais precária. Então, 2020 foi um ano para a gente tirar como aprendizado, aprender na marra como é importante ter uma comunhão verdadeira com Deus. Você está bem firme espiritualmente para você encarar os problemas que virão no dia a dia. Ninguém esperava por isso, mas só quem estava preparado conseguiu superar tudo isso. Que bacana a participação do doutor Enid lá de Sorriso. Ele é clínico geral e você veja que a fé dele tem sustentado ele. Então você que está acompanhando agora essa live e você é médico, você é enfermeiro, não é vergonha você confessar que precisa de Deus. Não é. A ciência ela também precisa da fé. Eu já vi médicos falar assim, olha, eu não acreditava em Deus até ver um milagre. E médicos que se converteram, médicos que passaram a buscar a Deus, enfermeiros que estavam com depressão, inclusive aqui no estado de Mato Grosso, nós temos a doutora Joane lá de Cáceres, que chegou na Universal com muita depressão e ela tentou suicídio algumas vezes, até que ela encontrou o Senhor Jesus. E hoje é liberta, ela é uma psicóloga, inclusive, e é transformada. Eu vou colocar a última participação também acho que o nome dela é Tainara, né? Ela vai falar um pouquinho, porque a Tainara faz parte de todo o clube, todos os seres humanos, de todo cuiabano, aqui de VG também. E a participação dela é bem curta e ela fala sobre a fé e a superação. Vamos acompanhar. Eu sou Tainara e 2020 para mim vai ficar marcado como um ano de aprendizado. Durante a pandemia eu fui afastada do serviço e fiquei um tempo em casa. E esse tempo foi bom que eu consegui organizar minhas prioridades, consegui ter mais tempo com Deus, estreitar minha comunhão com Deus, consegui ficar mais tempo com a minha família e organizar minhas prioridades. Foi um tempo que eu consegui me reinventar e até mesmo me conhecer melhor. E agora que as minhas atividades retornou ao normal, eu vejo que eu sou uma pessoa melhor e consigo organizar o meu tempo melhor, pois eu aprendi. Esses dias não foram dias tristes, mas foram dias de aprendizados. E cada dia que passa eu venho aprendendo mais, pois eu acredito que é na dificuldade que nós conseguimos tirar o melhor de nós mesmos. Muito forte, né? Eu vou só pegar aqui a participação do senhor Eliandro, que ele é capelão. Ele é capelão aqui do Grupo da Saúde. O senhor trabalhou durante a pandemia, o senhor ajudou muitas pessoas fazendo reuniões online com elas. Como é que foi essa experiência do senhor Eliandro? A gente teve, vamos dizer assim, né, próximo
de muita gente em situação de desespero, né? E quando a gente olha ali esse tema ciência e fé, a gente pode mudar as palavras pro natural e sobrenatural, né? E até tem inúmeros casos, vou dar um exemplo que para ilustrar. Tinha uma certa pessoa, um rapaz, ele estava diagnosticado com coronavírus, estava numa policlínica e estava lá há dias numa cadeira de roda, porque ele tinha um problema de rim, fazia hemodiálise, e ele estava quase uma semana lá sem fazer a diálise, tentando uma vaga para ser transferido para um hospital e sem saída, né? E na verdade eu fui procurado na condição de advogado, a família em desespero, assistindo ele morrer por falta de estrutura, que nem o doutor ali colocou, né? Nem a ambulância se dispôs, pelo risco, né, de contágio, estava se dispondo a transportar ele para o Hospital Santa Casa para fazer a diálise, da fragilidade dele. Então ele estava ali morrendo às mínguas, já com problema nos 2 pulmões, sem previsão de vaga, né? Então era a situação dele. E foi procurado a família em desespero, que a gente precisa conseguir uma vaga, precisa colocar ele numa UTI urgente. E naquela situação eu pedi todos os documentos dele, né? Da família me passou para fazer a ação judicial urgente. Mas na hora que eu sentei para começar a escrever, vamos dizer assim, aí veio aquela direção, né? Aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, nós temos a vara da saúde, que ela concentra todos os assuntos relacionados à saúde e dá essas decisões urgentes, que estava também trabalhando em caos, né? Então, ali veio a direção, né? Se eu fazer essa ação, né, já era quase à noite, eu vou terminar amanhã, vou distribuir isso amanhã, até esse juiz dar a decisão, até de fato achar uma vaga, se achar, né? Se brincar, isso vai uma semana. E aí entrou a condição de capelão, né? Ou seja, o mundo natural estava com as portas todas fechadas, tudo fechado, tudo que era naturalmente possível não tinha condições, né? Os médicos estavam fazendo o que era possível, os enfermeiros o que era possível, o hospital o que era possível, e assistir ele morrer ali, né? E aí entrei em propósito com ele, de forma online, conversando com toda a família, eu chamei eles para a fé, né? E ali eu fiz uma oração e dizendo: Senhor, o Senhor sabe o tempo que vai levar essa decisão e onde vai chegar, mas é o momento do Senhor mostrar que é Deus, que é ser glorificado com essa situação, né? Então, se for da sua vontade, o Senhor pessoalmente vai lá nesse hospital e cria a situação e muda a situação. A parte humana eu vou fazer, que é a ação judicial. E comecei a trabalhar naquilo ali. E passei a fé para a mãe, passei a fé para a pessoa, pois o companheiro dele, né? E logo no dia seguinte, eu já recebi uma ligação dizendo que surgiu uma vaga para ele no hospital referência aqui em Cuiabá, que é o de Várzea Grande ali, o Metropolitano. Ele foi transferido para lá, apareceu a ambulância, foi transferido para lá de forma urgente. Já tinha uma vaga de UTI lá para ele. Ele já foi internado. Já fizeram a diálise nele, né? E 2, 3 dias depois ele estava andando dentro da UTI. Eles só não deram alta para ele porque tinha que segurar a vaga, né? Aos olhos humanos, o médico não acreditava, aquela equipe não acreditava o que aconteceu com ele. Que ele estava andando ali, sem cadeira de roda, voltou a respirar, os boletins médicos mostrou tudo isso. E ele dentro da UTI, e estava ali na UTI para segurar a vaga, porque se ele saísse, ele perdia. E logo 2 dias depois, ele já recebeu alta. Recuperado através da fé. Né?
Então aí a gente vê a diferença, né? O natural estava sendo feito, ou seja, aquilo dentro da capacidade humana. Estava acontecendo. O médico estava fazendo a parte dele, a equipe de enfermagem, o hospital, a família, mas o ser humano é limitado. E aí que entra Deus. E Jesus foi glorificado em que momento? Quando o médico olhou para ele e falou, você nasceu de novo. O médico falou. Né? Não entendo o que aconteceu com você, mas você vai para casa. E ele, logo em seguida, já mandaram um vídeo dele em casa e a família fazendo uma homenagem para ele, recebendo ele em casa. Mesmo em pandemia, mesmo em luta, o senhor tira como um aprendizado que dá para usar a fé, se apegar com Deus e superar os problemas. Então, a união disso, né? Ciência e fé, ou seja, natural e sobrenatural, é muito importante, faz toda a diferença, né? Então, aos olhos humanos, ele não tinha mais jeito, né? Por mais que os médicos não quisessem, por mais que aquela equipe de saúde não quisesse, ia assistir ele falecer ali, né? Amarrado, vamos dizer assim, né, na situação por falta de estrutura. A fé resolveu. A fé resolveu o problema dele. Graças a Deus. Então, olha só para você ver. Como que você pode tirar um bom proveito de 2020? Mas, pastor Fábio, como que nós vamos tirar um bom proveito dessa situação se a gente está vendo tanta coisa ruim que aconteceu nesse ano? Eu vou me dirigir aqui até o doutor Hércules, que a gente vai já fazer as considerações finais, e vou dar uma palavra e vamos fazer uma oração. O senhor falou no início do debate sobre a morte. A morte é algo natural, mas a morte assusta. Então, as pessoas, elas têm medo da morte. Mas para o senhor, doutor Hércules, doutora Rose, se as pessoas se apegarem com Deus e crerem no Senhor Jesus, inclusive o que está escrito, Jesus diz que ele concede a vida eterna, mesmo àqueles que morrem com ele, né, em Cristo Jesus. O que o senhor pode falar para as pessoas que estão agora acompanhando? Esse é um ponto bastante importante desse debate, pastor. O senhor levantou um ponto vital. Nós temos o costume, eu falo nós, porque nesse momento eu não me coloco como profissional da saúde, mas eu me coloco como um cristão diante de vocês. Nós temos o grande hábito, e é um hábito ruim, de somente agradecer a Deus pelas bênçãos. Mas se eu tenho uma bênção, eu tenho que agradecer, sim. Mas é extremamente difícil, e é um ato extremamente cristão, dar louvores a Deus pela dificuldade. Muitas coisas ruins vieram e aconteceram a todos nós nesse processo de coronavírus, nesse processo de pandemia. Mas, olhando para o vírus, olhando para a sua família nesse momento, veja o quanto você aprendeu sobre si mesmo, o quanto você evoluiu como ser humano, o quanto você aprendeu sobre a sociedade em si. Você viu que você sente falta da igreja, que você sente falta da comunhão. Você viu que um hospital é mais do que um lugar para depositar doentes, que é um lugar onde existem pessoas batalhando. Que existe um profissional atrás da máscara, existe um profissional atrás do jaleco. E mais do que isso, que se você perdeu alguém, um familiar, um amigo, como eu perdi amigos, que se você perdeu talvez um colega de trabalho, porque nós, dentro da unidade de saúde, nós somos um batalhão, nós nos amamos. Sim. Como colegas de saúde, como colegas de trabalho. Você pode olhar para essa pessoa nesse momento e se alegrar, porque em algum momento você disse, vá à missa, vá ao culto, não importa a sua religião, mas busque a Deus. Ou você pode se entristecer das vezes que você teve essa chance e se calou. E você vai tirar uma coisa positiva disso agora. Porque você vai olhar para a sua família que ainda está aí do teu lado e você vai ouvi-los mais. Você vai olhar para a tua igreja que em breve vai abrir as portas de novo e tudo vai voltar a ser bom. E você vai entender o significado das coisas. O vírus é uma coisa terrível, uma coisa que machuca. Perder alguém dói. Mas ao invés de você se fechar e sofrer com isso, aprenda, torne-se alguém melhor. Dobre o seu joelho à noite. Agradeça a dádiva de você ainda estar vivo, apesar das consequências. E a gente então pode tirar a dona Rose como aprendizado. Isso, pastor. A senhora aprendeu? Aprendi muito. Esse ano de 2020 foi um ano em que me ensinou a comunhão com Deus. Porque é muito importante trabalhar, sim,
é muito importante estar e se procurar algo para se fazer na vida, mas estar junto com a sua família, valorizar o que você tem hoje, a vida que você tem hoje, porque muitas pessoas hoje não tiveram oportunidade nem de estar ouvindo o que a gente está falando agora. Então, procure sempre estar próximo dos seus, procure a fé, porque é de suma importância. Mesmo, a fé resolve. A fé resolve. Se apegar com Deus. Se apegar com Deus, porque mesmo você estando atrás de um jaleco, atrás de uma máscara, atrás de um bisturi, atrás de uma sonda, você é um ser humano e você consegue. Consegue com Deus. Consegue com Deus. Bom, eu vou fazer a oração final. Eu quero me dirigir agora a você que está em casa. E eu quero dizer para você uma palavra que Jesus nos deixou lá em João 16, versículo 33. Jesus falou assim, ó. Aliás, é o homem que mais sofreu no mundo, que mais lutou e que mais, digamos assim, superou, né? Porque Jesus teve que vencer a morte também. Ele passou pela morte e venceu a morte. Jesus fala assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Então ele já começa a mensagem dizendo o seguinte: olha para mim, me busca. Se você se apegar com Jesus, a primeira coisa que você vai receber é paz. E quando o ser humano tem paz, o ser humano ele consegue seguir em frente, ele consegue colocar as coisas no lugar. Uma pessoa que está sem paz, ela não consegue enxergar o que está na frente dela. Às vezes a saída está lá, mas o desespero é tão grande que a pessoa não enxerga. Então a primeira coisa que Jesus garante aqui é a paz. E ele diz assim para terminar: no mundo tereis aflições, que é o que todos nós aqui passamos. Todos nós passamos. Eu passei, a minha família, amigos, perdemos também pessoas, o senhor também perdeu, a doutora perdeu, a bancada perdeu. Porém, por que a gente está falando sobre 2020, um ano para se esquecer, um ano para se aprender? E todos aqui parece que disseram que aprenderam alguma coisa. Então o que você pode aprender mais? A se apegar com Deus, se apegar com Jesus. Ele fala assim: no mundo você vai ter aflições. Aí ele termina assim: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quer dizer, Jesus está mandando você se animar, enfermeira, enfermeiro, você médico, seja qual for a área, ainda que você seja um zelador, uma recepcionista aí do hospital, você que preenche cadastro de pessoas que estão chegando para dar entrada, todos vocês são importantes, todos vocês. E se você se apegar com Deus, a primeira coisa que você vai ter é paz, a segunda coisa que você vai ter é a certeza da vida, e você tem a certeza de que Deus está junto com você do seu lado, tá bom? Então vamos fazer uma oração para a gente terminar. Pode ficar em pé, por gentileza. Vou pedir para o doutor Ecos ficar em pé, a doutora Rose também, e vamos fazer a oração final aqui. Inclusive, a câmera pode me acompanhar. Eu quero fazer a oração aqui assim no meio, que aí dá para pegar todo mundo aqui. Dá, Sr. Carlos? Dá para abrir para todo mundo aqui? Que a gente vai fazer uma oração. Vem cá, pode vir cá. Só manter um pouquinho de distância, mas pode chegar mais pertinho. Vem. Pode ficar assim? Podemos? Então vamos fazer aqui uma oração por todo o Mato Grosso e onde quer que chegue a nossa audiência pelo Brasil afora. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa live, meu Deus. Aqui nós estamos aprendendo a se reinventar, a ter mais fé, a buscar mais o Senhor. Como, meu Deus, o doutor Enid lá de Sorrios, ele falou de se apegar mais com Deus. Ele aprendeu na dificuldade a amar mais o próximo. A nossa participação aqui presente, o doutor Hércules falou do amor ao próximo, de se cuidar mais, de pensar mais, às vezes, que a morte não é o fim. E a doutora Rose, que também comentou a respeito da fraqueza humana. Meu Deus, sabe, faltaria tempo para falar mais a respeito das coisas, mas que todos podemos aprender mais, aprender a perdoar, aprender a obedecer a tua voz, aprender a lidar com as indiferenças, a esquecer o que tiver que esquecer. Como Paulo diz, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para aquelas que estão diante de mim. Ó meu Senhor Jesus, vem com a tua mão forte, traz paz para essa pessoa, traz paz para a sua alma, traga alegria, meu Pai,
que ela tenha bom ânimo, que ela venha se animar. Ela não está sozinha, ela não está só, meu Deus. Espírito Santo, guarda toda a tua igreja. Nós pedimos a Ti a Tua proteção, o livramento. Visita todos os hospitais, todos os médicos, todos os enfermeiros, até os zeladores, aquelas pessoas que trabalham na parte lá do RH, todos ali são importantes. Abençoa, meu Deus, os pacientes, que eles sejam livres, curados. Abençoe todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Bom, nós vamos encerrando a nossa participação. Doutor Hércules, muito obrigado pela participação do senhor. O senhor volta mais vezes? Volto, me convidando, estarei sempre aqui. Tudo bem. Agradeço o senhor, tá bom? Obrigado. Doutora Rose? Obrigada. A senhora volta mais vezes Volto, também? com certeza. E vocês também voltam mais vezes aqui? Então tá bom. Dá um tchau para lá. Deus abençoe vocês. Até a próxima.